Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional, leitura bíblica, e hoje estaremos lendo o capítulo 24 de 1 Crônicas. Pega a sua Bíblia, nós vamos ver aqui Davi e os sacerdotes em 24 turnos. Davi organiza, porque Davi quer que tudo seja bem organizado. Ele sabe que já está chegando perto da velhice e ele quer deixar tudo bem organizado para que Salomão assim o suceda, levando para frente todo o reino, abençoando pessoas, cuidando principalmente da vida espiritual de cada pessoa, que era o mais importante. A vida espiritual também importava muito para Davi. E nós vamos ver aqui o capítulo 24. Eu pergunto sempre se os devocionais aqui têm lhe ajudado, se você, fazendo essa leitura conosco, se tem acrescentado alguma coisa na sua vida. Depois, por favor, me conte aí nos comentários. Também não deixe de compartilhar e deixa sempre o joinha no vídeo, que é importante para o YouTube saber que nós estamos fazendo algo e que você está recebendo, tá bom? Isso é muito importante. Veja se você está inscrito no canal também. Faz tempo que estamos parados ali nos quase 6.000 inscritos, mas nós podemos avançar, fazer com que mais e mais pessoas acompanhem a nossa leitura bíblica. O nosso trabalho é mais voltado para a espiritualidade, mais voltado para o conhecimento em Deus, mais voltado para a fé pura e genuína, a fé sem emoção. Aqui, nossa fé está totalmente voltada para a palavra de Deus. Diz assim, capítulo 24, 1 Crônicas, desculpa. Quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú e Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administrava o sacerdócio. Nós vimos isso quando Nadab e Abiú morreram. Eles eram sacerdotes e eles não obedeceram. Eles acharam assim, nós somos sacerdote igual ao nosso pai. Se o nosso pai acende o fogo no santuário, nós podemos acender também. E não podia. Na verdade, há um respeito que eles deveriam respeitar, a posição que Deus colocou a cada um. E então eles morreram, infelizmente. Davi, junto com Zadok, 2 filhos de Eliezer, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu de acordo com o ofício do ministério. Achou-se que eram mais os filhos de Eliezer, por causa das desgraças de Elias e a matança que Saul fez dos sacerdotes em Nob, entre os chefes de família, do que os filhos de Itamar. Quando os dividiram dos filhos de Itamar ou de Eliezer, 16 chefes das casas dos pais dos filhos de Itamar, 8. E os dividiram por sorte, tanto uns quanto os outros, porque houve maioria do santuário, maioria da casa de Deus, do sumo sacerdote, tanto dos filhos de Eliezer quanto dos filhos de Itamar. Semaías, filho de Natanel, o escrivão dentre os levitas, registrou diante do rei dos príncipes de Zadok, o sacerdote de Aimeleque, filho de Abiatar, o sacerdote que escapou de ser morto por Saul em Nob e fugiu para Davi, e os chefes dos pais entre os sacerdotes, os levitas, as famílias de Eliezer e Itamar, foram sorteadas alternadamente para servir no santuário da casa de Deus. Saiu primeiro a sorte para Jeoiaribe, a segunda foi Jadaías, a terceira Arim e a quarta Seorim, a quinta Malquias, a sexta Miamim,
e a sétima Acós, e a oitava Abias, a nona Jesua, e a décima Secanias, e a 11ª Eliacibe, e a 12ª Joaquim, a 13ª foi Upá, e a 14ª foi Jezabeabe, e a 15ª foi Bilga, e a 16ª foi Imer, a 17ª Elzi, e a 18ª Apises, e a 19ª Petaías, e a 20ª Jezquiel, e a 21ª Jaquim, e a 22ª Gamu, e a 23ª Delaías, e a 24ª Maazias. O ofício destes, 24 que foram separados no ministério, era entrar na casa do Senhor, conforme lhe for ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. Então, o ofício desses 24 aqui era entrar na casa do Senhor, tinha que seguir tudo que o Arão havia ordenado. Nada poderia ser fora do que já estava pré-ordenado. Estes foram os chefes do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Sabuel, Jedaías. E também, quanto ao Reabias, Isias era o chefe dos seus filhos, do Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jati. Dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jacameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir. Do irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali, Musi. Dos filhos de Jazias, Beno. E dos filhos de Merari, também escolhidos para estar no santuário servindo, da parte de Geazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri. De Mali, Eliezer, que não teve filhos, dos 29 de Quis, Jeramiel, e os filhos de Musi, Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os filhos dos levitas, conforme suas casas paternas. Eles também lançaram sorte igualmente com seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Zadok e Aimeleque, os chefes dos seus pais, entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram, tanto para o chefe da casa dos seus pais, quanto para seus irmãos menores. Eles disseram assim: nós estamos aqui, rei Davi e Zadok, o sacerdote, tanto para servir os mais nobres, como também para servir os menos nobres. Nós estamos aqui para servir. Pode lançar sorte, e onde cair a nossa sorte, nós vamos servir. Seja para servir os mais nobres, ou seja para servir os menos nobres. O importante para nós é servir. E aqui eu pego essa palavra, que eles falaram. Estamos aqui para servir os mais nobres ou os menos nobres. Importante isso, que às vezes nós queremos escolher a quem servir, E devemos servir como quem serve a Deus. Eu sempre falo isso em todas as reuniões que eu posso. Nós temos que servir as pessoas como quem serve a Deus. Isso é importante. Tem pessoas que falam: eu sirvo a Deus e não sirvo o homem, não. É como se ela servisse a um Deus que ela não vê, Ela crê. E aí o apóstolo João vai dizer assim: como é que você pode dizer que ama a Deus que você não viu fisicamente, se você não ama o irmão que você vê fisicamente? Então, é impossível você dizer que ama a Deus sem dizer que ama pessoas. Agora, o contrário é verdade. Você pode dizer que ama pessoas sem amar a Deus. Agora, para amar a Deus verdadeiramente, aí você precisa amar pessoas. Amar a sua família, amar a sua casa e ajudar os da sua família, sendo um bom testemunho, sendo um exemplo para aqueles que querem fazer a vontade do nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, muito obrigado, Senhor. Te louvo, te exalto pela bondade da sua graça.
Te louvo, te exalto pela grandeza da sua misericórdia. Pai, muito obrigado, Senhor. Segundo as suas promessas, eu agradeço. Segundo as suas palavras, eu te louvo. Segundo o teu nome, eu glorifico aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Pai Santo e querido, continue nos ajudando e nos abençoando. E eu te agradeço por essa leitura bíblica que nós estamos fazendo, estamos seguindo e vamos continuar seguindo até o final. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Pai. Assim seja. Amém. Que nós tenhamos força, poder e vamos continuar. Amanhã, sexta-feira, já será o capítulo de número 25. Olha aí, avançando, hein? Isso está mexendo com a nossa cabeça, hein? Está melhorando a nossa cabeça. Estamos entendendo coisas sobre Deus aqui que nós não tínhamos visto. Com certeza, você que está lendo comigo todos os dias, você está dizendo, oh Deus, obrigado. Eu tenho até você que diz assim, pastor, enquanto o senhor lê, pastor, eu presto atenção. Eu fico ouvindo. Eu sei que tem hora que você até ri também, né? Algumas palavras aqui que saem embolada, mas é importante nós estarmos juntos em comunhão. E lendo, eu vou falando aqui, você vai ouvindo o que está escrito. Amanhã, quando você precisar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar do que está escrito aqui na santa palavra do Senhor. Te agradeço, Deus. Muito obrigado, meus amigos também. Amanhã nós voltaremos em nome de Jesus Cristo. Forte abraço e até lá.